Oxente, tu sabia que tem um passarinho que faz ninho que vale mais que ouro e ainda vira comida de rico e creme de madame? Pois é, e eu não tô inventando não. Essas andorinhas arretadas constroem um ninho tão especial que o povo paga uma fortuna só para comer ou passar na pele. Já imaginou comer um negócio que veio direto da boca do bicho? Fica aí que eu vou te mostrar como esse tesouro voador é feito, porque ó, se tu aprender a criar um, pode até mudar de vida, vice? Você já pensou que um ninho feito com saliva de pássaro poderia se tornar um prato delicioso ou um produto para a pele? Até mesmo seu preço caro o torna um presente popular nos países asiáticos? No vídeo de hoje, assistimos ao processo de agricultores que ganham milhões de dólares criando e produzindo ninhos de pássaros. Ninhos de pássaros comestíveis só podem ser encontrados no Sudeste Asiático e no Leste Asiático. Eles não usam galhos de árvores para fazer seus ninhos, mas os fazem inteiramente com sua própria saliva. Os ninhos dessas aves são comestíveis e apreciados por seus benefícios nutricionais. Na natureza, os ninhos de pássaros são encontrados nas profundezas das cavernas. Os agricultores de andorinhões têm de montar andaimes para escalar as paredes escuras e úmidas para colher. À medida que a procura por esta iguaria aumentava, foram construídos ninhos de pássaros em ambientes fechados para criar um ambiente ideal para a reprodução das aves. Só na Malásia, estima-se que existam cerca de 30 mil criadores de ninhos de pássaros. Os produtores de ninhos de pássaros contribuem com 400 milhões de dólares para a economia nacional. Nos últimos anos, os preços dos ninhos de pássaros aumentaram acentuadamente devido à alta demanda do consumidor. Isto levou os produtores de ninhos de pássaros e o governo da Malásia a fazer esforços para aumentar a produção de ninhos de pássaros através da conservação e da agricultura interna. A maioria dos criadores de andorinhões se concentra apenas na construção de gaiolas para atrair andorinhões para suas casas. Além disso, também consideraram fatores como a trajetória de voo do andorinhão, a sua população numa área específica, a fonte de água mais próxima e o ambiente. Os agricultores devem considerar se a área onde a gaiola é construída possui alguma espécie de ave que faça parte do ecossistema, porque outros pássaros podem ser atraídos para a gaiola por meio de sons especiais. Isso afetará o ninho do pássaro e a qualidade do ninho. Basicamente, uma casa de passarinho é uma construção com condições artificiais semelhantes às de um ninho de pássaro. Pode atrair pássaros para viver e procriar nele. As casas de reprodução são construídas em áreas com abundância de alimentos para andorinhões, como insetos. Os agricultores mantêm o ambiente dentro do celeiro com um nível de umidade de cerca de 80% e uma temperatura de 78 a 82 graus Fahrenheit, ao mesmo tempo mantido escuro e úmido para simular o ambiente natural de uma caverna. Ao projetar uma casa para pássaros, é necessário estar atento às necessidades físicas e comportamentais das aves. O galpão terá buracos pequenos o suficiente para a entrada e saída dos pássaros. Enquanto isso, animais maiores serão contidos. O mais interessante desta espécie de ave é o seu ninho. Eles constroem seus ninhos com fios de saliva pegajosos, semelhantes a amido, secretados por um par de grandes glândulas salivares. Este é o material de nidificação que os ajuda a prevalecer sobre outros ninhos de pássaros no mundo. O ninho se parece com uma mão em concha ou uma tigela em forma de meia-lua com cerca de 7 a 12 centímetros de diâmetro. O lado plano é preso à parede e o outro lado do ninho é onde eles empoleiram-se e incubam os ovos ou filhotes. As fazendas emitirão o som de filhotes de andorinhões para atrair um grupo de andorinhões para procriar em seus prédios. Com o tempo, à medida que os andorinhões chegam um por um, esse bando de andorinhões crescerá. Um sistema de som eletrônico consiste em um alto-falante, unidade capaz de armazenar dados de áudio e transmitir. Em comparação com outros tipos de animais de estimação, os proprietários de ninhos de pássaros não precisam cuidar muito deles. Embora criados em cativeiro, os andorinhões ainda vivem de acordo com o comportamento selvagem. O importante é que os agricultores não podem alimentá-los, mas apenas fornecer-lhes instalações. As aves devem ter privacidade,
um ambiente seguro e confortável o suficiente para nidificarem para a próxima geração. Os agricultores também seguem as diretrizes ambientais ao usar pesticidas e descartar dejetos de aves. Além disso, precisam de muito esforço para manter a integridade do ninho. A colheita pode ser feita regularmente, em média 5 a 6 vezes por ano. O processo de colheita do ninho de passarinho exige muito esforço e não utiliza maquinários. Esse também é o motivo do preço final do produto. O agricultor deve subir escadas para colher, removendo cuidadosamente cada ninho de pássaro do teto e da parede. Os agricultores colhem assim que o ninho do pássaro termina de construir o ninho, geralmente cerca de 1 a 2 meses antes da estação chuvosa. Durante este período, a limpeza do ninho é mantida relativamente bem. O ninho ainda tem a oportunidade de reconstruir seu ninho até chegar à estação das chuvas. Na fábrica de processamento, o ninho de pássaro é processado manualmente por uma equipe de trabalhadores. Limpar o ninho do pássaro adequadamente ajudará a reter nutrientes valiosos no ninho do pássaro. Primeiro, os trabalhadores limparão o excesso do ninho do pássaro. Eles mergulham os ninhos de pássaros recém-colhidos em água purificada a 59 graus Fahrenheit para remover as impurezas. O processo de imersão é feito por 30 minutos até que a seda do ninho do pássaro se separe. Para remover as pequenas penas restantes, muitas fábricas usam óleo vegetal para fazer as penas flutuarem mais rapidamente na superfície da água. Este método de processamento simples é aplicável em processos de produção em larga escala. Ao mesmo tempo, existe a perspectiva de ampla aplicação na industrialização e processamento de produtos oriundos de ninhos de pássaros. Após o processo de limpeza, as fibras intactas são separadas e as fibras danificadas são dispostas para formar ninhos de pássaros por moldagem. A seguir vem o processo de secagem do ninho do pássaro. O processo de secagem incluirá o uso de ventiladores e secagem ao ar. Se o ninho do pássaro não secar rapidamente, bactérias e fungos crescerão nele. Neste momento, a cor dos ninhos de alguns pássaros ficará marrom e reduzirá seu valor. Além do consumo interno, o ninho de pássaro é um item popular no mercado de exportação. Na fábrica no Vietnã, mais de 100 trabalhadores trabalham produtivamente para garantir a quantidade de ninhos de pássaros exportados para a China. Preço de varejo de uma garrafa de água. Ninho de pássaro dependendo do tipo e quantidade de ninho de pássaro, além da adição de outros ingredientes como colágeno, ginseng e goji berries. Embora o ninho de pássaro seja bastante caro, ainda é popular nos países asiáticos devido aos seus nutrientes de alta qualidade e propriedades terapêuticas. Comer ninho de pássaro ajuda a estimular os glóbulos vermelhos, fortalece o sistema imunológico e auxilia no tratamento de doenças crônicas. A sudeste do Monte Kinabalu, na Malásia, os fluxos de água ao longo de milhões de anos criaram um dos maiores sistemas de cavernas do planeta. Ainda há vida nesta caverna escura e úmida. O ninho mora dentro pendurar, usam o clique como forma de sonar para navegar no escuro e chegar ao local que escolheram para criar seus filhotes. O local de nidificação está localizado no alto da parede escorregadia da caverna. A saliva do ninho de pássaro é ideal para aderir às paredes pendurar e seca rapidamente quando exposto ao ar. Mesmo assim, pode levar 2 meses de trabalho para um casal de andorinhões completar o ninho e deixá-lo pronto para procriar. Algumas pessoas arriscam suas vidas para colher ninhos de pássaros feitos de saliva que valem milhões de dólares. Os coletores de ninhos de pássaros na Malásia escalam grandes penhascos para coletar ninhos de pássaros, o que é um trabalho arriscado. Eles tentaram escalar penhascos calcários escorregadios que ameaçavam cair 30 metros. Eles estão procurando um ninho raro usando métodos antigos de colheita. Os agricultores fazem escadas de corda e depois prendem um pedaço de madeira para facilitar a subida. Mas os caçadores qualificados de ninhos de pássaros raramente usam escadas e só precisam de apoio com as mãos e os pés.
A melhor época para a colheita é durante o dia, quando os pássaros estão em busca de alimento. Eles usaram lanternas para iluminar o caminho. Após descobrirem o ninho, os agricultores usaram um borrifador cheio de água para soltar o ninho. Em seguida, retire suavemente a parede anão. Quando os andorinhões retornarem à caverna, eles construirão um novo ninho dentro de 15 dias, quando os ninhos antigos desaparecerem. Os ninhos de pássaros são colhidos de dezembro a abril e os coletores de ninhos de pássaros podem encontrar até 2.500 ninhos nesses 5 meses. Apesar de colherem ninhos de pássaros na natureza, durante o processo de colheita, os agricultores são muito cuidadosos e não escolhem nenhum ninho com ovos. Eles sabem que, se o andorinhão sobreviver, poderão manter seu sustento. Você sabe como são criados os ovos frescos de pato almiscarado na mesa de jantar? Desde a escolha das raças, passando pelos cuidados até a colheita dos ovos, cada etapa exige dedicação e técnica do criador. Vamos descobrir como eles criam milhões de patos almiscarados para fornecer uma fonte abundante de ovos para o mercado. O pato almiscarado é uma raça de aves popular que muitas pessoas optam por criar no Vietnã. A maioria dos agricultores escolhe frequentemente métodos de pastoreio extensivos e de pequena escala para aproveitar as terras excedentárias ou utilizar subprodutos agrícolas. Embora a raça de pato almiscarado doméstico tenha baixo rendimento de carne e ovos, em contrapartida são fáceis de criar, apresentam elevada resistência e estão bem adaptados às condições climáticas e de solo. No entanto, a raça estrangeira de pato almiscarado tem rendimentos muito elevados de carne e ovos. Portanto, uma das maneiras de criar patos almiscarados para crescerem rapidamente é usar raças importadas para aumentar a eficiência reprodutiva. Os agricultores selecionam patinhos almiscarados que eclodem após 34 a 35 dias de incubação. A raça deve ser saudável, ágil, com pelagem seca e olhos brilhantes. Os agricultores não escolhem patos almiscarados que tenham penas soltas, sejam muito pequenos ou tenham umbigos expostos, porque o risco de morte é muito alto. Os patos almiscarados machos têm uma taxa de crescimento e tamanho comercializáveis maiores do que as fêmeas. Portanto, os agricultores que criam patos almiscarados para obter carne escolhem os machos para obter maior eficiência econômica. Em bandos de patos almiscarados recém-nascidos, os machos geralmente têm cabeças grandes, bicos longos, pernas maiores e não são tão flexíveis quanto as fêmeas. Além disso, para reduzir a taxa de mortalidade, os patos almiscarados são periodicamente vacinados contra a cólera e prevenidos da infecção por E. coli. Os agricultores geralmente colhem os ovos pelo menos uma vez por dia para garantir que não estejam sujos, rachados ou danificados. Os ovos são coletados manualmente em um local onde são processados antes da incubação. Os agricultores escolhem ovos com tamanhos uniformes, casca grossa, sem rachaduras e sem deformidades. Ovos anormais não serão selecionados para incubação devido à sua baixa eclodibilidade. Eles costumam usar luz para verificar a qualidade interna dos óvulos, determinar se há embriões e garantir que os óvulos não sejam defeituosos. Durante as primeiras 2 semanas de incubação, os agricultores devem virar os ovos regularmente, cerca de 3 a 5 vezes ao dia, para que o embrião se desenvolva de maneira uniforme e evite que ele grude na casca. A maioria das fazendas investe em incubadoras de ovos e concentra-se no processo de incubação de patinhos almiscarados. As incubadoras de ovos fornecem temperaturas estáveis, garantindo uma taxa de eclosão mais alta do que os métodos manuais. Além disso, também ajuda a minimizar riscos provenientes de fatores ambientais, garantindo raças de melhor qualidade. Graças às incubadoras de ovos, os agricultores podem otimizar o processo de produção de sementes, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência na criação de animais. Desenvolvem-se fazendas de criação de patos almiscarados. Para manter a umidade ideal, os agricultores adicionam enchimentos para absorver a umidade e manter o ambiente seco, especialmente quando o clima é elevado em umidade como no Vietnã.
Os patinhos almiscarados com menos de 2 semanas de idade precisam garantir que nenhum vento entre no galinheiro. Em caso de frio, use lâmpadas incandescentes para manter as aves aquecidas. Os agricultores usam lâmpadas de 75 watts para acender uma chocadeira contendo 60 a 70 patinhos almiscarados. Precisa de iluminação 24 horas por dia, até que os patinhos almiscarados atinjam 1 semana de idade. Quando os patinhos almiscarados atingem 3 semanas de idade, eles só precisam de 16 horas de luz. Cada idade do pato almiscarado precisa manter temperaturas adequadas para garantir que estejam mais saudáveis. Quando tiverem mais de 28 dias, podem viver nas condições de luz e temperatura do ambiente natural. Os celeiros podem ser construídos solidamente para a pecuária em grande escala ou para construção simples. Os agricultores podem aproveitar os materiais disponíveis como bambu ou madeira para fazer gaiolas. O celeiro para a criação de patos almiscarados deve ser fresco no verão, quente no inverno e evitar correntes de ar. O piso do celeiro é plano, com inclinação de cerca de 10 graus para facilitar a limpeza e também aumentar a capacidade de drenagem. Mudas com cerca de 10 dias são cultivadas na densidade de 25 a 30 aves por metro quadrado. Com 30 dias de idade ou mais, os agricultores criarão cerca de 5 a 6 animais por metro quadrado. Os agricultores alimentam os patos almiscarados com farelo sintético até as 4 semanas de idade ou aproveitam a alimentação disponível da família para complementar a nutrição dos animais. Nos casos em que os agricultores utilizam o confinamento total, muitas vezes alimentam-nos com pellets ou misturas caseiras. Os agricultores podem alimentar as aves à vontade, mas geralmente dividem em 2 vezes. Alimente-os em climas frios. Os agricultores devem garantir que os alimentos sejam sempre frescos para estimular os patos almiscarados a comer. Se sobrar no comedouro, reduza a quantidade de comida na próxima vez. Os patos almiscarados com mais de 21 dias podem pastar nos campos durante o dia para encontrar mais comida para si próprios. No entanto, os agricultores ainda precisam de suplementos alimentares para eles. As aves não são criaturas agressivas. Mas, se os agricultores não fornecerem proteína suficiente na dieta, isso pode facilmente fazer com que eles se biquem e mordam uns aos outros. A seguir vem o trabalho habitual em qualquer fazenda de gado. Os comedouros e bebedouros devem ser sempre limpos e as fezes removidas dos patos almiscarados periodicamente. A limpeza é um trabalho simples, mas extremamente importante, porque a qualidade da higiene afeta diretamente a saúde das aves. Normalmente, este celeiro de 300 metros quadrados pode criar 1.000 animais, mas os agricultores experientes libertam apenas 500 animais. A baixa densidade ajuda os patos almiscarados a terem melhor resistência e crescerem mais rápido. O desperdício é pequeno, a gaiola não fica poluída e, graças ao amplo espaço, os patos almiscarados podem circular livremente. Muitos agricultores optam por desenvolver a sua economia graças ao curto período de cultivo e aos elevados rendimentos. No entanto, em comparação com muitas outras espécies pecuárias, esta espécie avícola apresenta uma elevada taxa de perdas. Portanto, os agricultores devem compreender os sintomas incomuns dos patos almiscarados para fazer os ajustes apropriados. O rebanho é conduzido para uma área frequentemente exposta a correntes de ar. Quando as penas de um pato almiscarado ficam pegajosas, isso se deve à gaiola úmida e à má nutrição. Este bando de patos almiscarados com mais de 70 dias está pronto para venda. Cada animal pesa cerca de 3,5 quilos. Além de terem um peso padrão, também apresentam uma aparência uniforme e saudável. Esta raça de aves é popular porque sua carne é doce, pobre em gordura e rica em nutrientes. Em particular, os patos almiscarados criados com processos orgânicos são populares. A carne de caranguejo é processada principalmente em pratos domésticos. Os agricultores podem colher e vender ovos 3 a 4 vezes por ano, dependendo do tamanho da fazenda e das condições de cuidado. Cada grande fazenda pode fornecer de 50.000 a 200.000 ovos por ano.
Os ovos são frequentemente armazenados em um ambiente fresco antes do envio para manter a qualidade. Além do mercado interno, parte dos ovos de pato almiscarado também é exportada para países do Sudeste Asiático e para a China.